Saravá, meu povo de Umbanda! Eu tenho amigos que assistem o vídeo e depois brincam comigo desse meu Saravá, povo de Umbanda. Mas esse é o vídeo 29. Lembrando a vocês que a partir do 31 eu vou começar a fazer quinzenal e não semanal, tá bom? Mas deixa passar a vinheta que a gente continua a conversa. Estamos mais uma quarta-feira aqui para conversar, para falar sobre a Umbanda, falar sobre a minha visão em relação à Umbanda, as coisas que eu escuto, as coisas que comentam comigo, que eu posso ajudar, que eu posso esclarecer ou juntos podemos buscar como resposta, como solução de algumas coisas que a gente tem visto aí na nossa querida e amada Umbanda, que tem seus pilares, não vou cansar de me dizer nunca sobre isso, fundamentais, que é o amor e a caridade. O respeito ao próximo, o respeito à opinião das pessoas, né? Há divergências? É óbvio, em todas as religiões isso faz parte do relacionamento humano, os pontos de vista diferentes, divergentes, algumas vezes a gente com o nosso argumento consegue mudar a visão do outro, e isso é muito importante. E dentro da nossa querida Umbanda, nós temos visto alguns questionamentos. Hoje em dia as pessoas estão falando muito sobre a divulgação de muita coisa aí na rede social. Se vocês forem ver meus vídeos antigos, em quase todos eles eu toco nesse assunto, sobre os perigos da internet, quer dizer, o lado bom da internet, da divulgação, mas os perigos da não vou falar de censura, mas da não proteção de alguns critérios da religião. Isso não acontece só na Umbanda, obviamente, isso acontece em todas. Mas como o nosso objetivo, o nosso foco aqui é falar sobre a nossa religião, eu estou aqui mais uma vez. Essa semana estava lendo alguns comentários num grupo que eu sigo, numa rede social, sobre as questões colocadas principalmente pelas confusões ou ainda as más colocações dentro da Umbanda com relação ao idioma, né? A gente sabe que na raiz africana, dentro da religião de Umbanda, nós temos muitas palavras em Yorubá, muitos terreiros e muitas pessoas dizem que isso não faz parte da nossa religião, mas eu não estou aqui mais para discutir sobre isso. Mas eu vejo que muitos terreiros, sim, utilizam, é um registro histórico o uso dessas palavras dentro da nossa religião, como de outras religiões que também possuem influências das matrizes africanas. E como é um outro idioma, né? Como defensor da língua portuguesa, eu digo, nós temos que ter cuidado para não dizer que está certo ou que está errado, que está pronunciado, que não está pronunciado, né? Nós não somos especialistas em Yorubá, nós não somos especialistas na linguagem, né? Na linguística usada dentro da religião. Então, nós temos uma divergência, algumas vezes, de terreiro para terreiro, de uso de palavras, né? Palavras mais acentuadas como oxítonas, outras vezes não. Bom, mas isso não diminui a força e a intencionalidade disso. Eu sei que uma palavra bem pronunciada, por isso é que se diz, não se deve orar num outro idioma se você não sabe o idioma, porque a força da oração, por exemplo, em latim, quem não sabe latim não deveria fazer orações em latim, porque há um processo energético naquelas palavras. Os grupos mais iniciáticos de outras seitas, de outras religiões, de outros grupos mais fechados, sabem do que eu estou falando. Então, realmente nós temos que ter esse cuidado. Entretanto, dentro dessa perspectiva histórica da religião de Umbanda, com seus mais de 100 anos já, né? Mesmo que você acredite que a Umbanda possa ser anterior a 1908, com aquele registro histórico de nascimento da religião, mesmo assim, nós temos já bastante tempo
de uso do que o indiano costuma chamar de parampará. Parampará é da boca para o ouvido. Muitas coisas das nossas tradições são orais e elas são perpetuadas através do tempo, pela oralidade, e que não há uma correção, vamos dizer assim, dentro da força da língua, do idioma. Não só do Yorubá, como eu falei no começo, e até mesmo do português. Um exemplo claro que eu vou deixar aqui é, já escutei, samburá, samburê, sandorê, né? É uma possibilidade dentro da nossa religião ouvir as três formas. Há outras e muitas outras que apresentam variações de pronúncia, né? E que as pessoas vão ao longo do tempo. Há pontos, por exemplo, que configuram ou que traduzem para nós uma tradição do tempo em que as pessoas ligadas a essas religiões tinham pouca cultura acadêmica. Elas têm muita cultura, cultura religiosa, cultura da sua terra, do seu estado, da sua cidade, muita cultura, porque a gente não pode dizer que quem não tem cultura acadêmica não tem cultura. Isso é um absurdo. Graças a Deus isso já diminuiu muito, mas ainda precisa ser reforçado. Em que as pessoas usam alguns pontos cantados com erros de português. Quer dizer, o que a gente chama de erro de português é aquilo que não está normatizado pela gramática. Então, que pode oferecer, por exemplo, uma discrepância entre o sujeito e o predicado, quer dizer, um sujeito no plural e o verbo no singular, mas isso não diminui a força e a intencionalidade daquele ponto que é cantado. Mas temos muitos. Temos. É fácil, eu não vou apontar nenhum aqui, mas pesquisem por aí, vejam que há esses erros de português e que nós cantamos. Então, a nossa formação da nossa religião em muitos terreiros é africana, é indígena. Estava formada há muitos anos atrás com pessoas que tinham pouca escolaridade. Elas não iam para a escola ou não frequentaram a escola, não porque queriam ou não queriam, porque a vida fez com que elas fossem buscar trabalho, sustento, né? Essa é a realidade e tem sido a realidade de muita gente até hoje. Então, o discurso acadêmico, o discurso formal, aquele linguisticamente baseado nas regras da norma culta, é mas muitas vezes acontece dentro de um terreiro esses desvios linguísticos que são históricos, mas que marcam a religiosidade, que possuem força, porque a palavra é força. Então, na discussão que eu estava lendo, eu não opinei, mas eu li a discussão, estavam falando exatamente sobre isso. Ah, os erros de português. Ou então, em Yorubá não se fala assim, se fala de... Meus irmãos, vamos ao que é mais importante. Há um vídeo anterior meu em que eu falo sobre isso. Há coisas que são muito mais importantes na nossa religião. Claro, se nós pudermos apresentar com a clareza da língua portuguesa as palavras, as estruturas, né? Sujeito, predicado, concordando, as palavras em Yorubá que sejam as que são usadas, se nós pudermos, ótimo. Se isso acontecer de uma forma histórica, como eu estou fazendo, por tradição, então vamos prestar atenção, porque tem coisa mais importante acontecendo. Tem coisa mais importante que precisa da nossa atenção, que precisa da nossa divulgação, principalmente para quem está entrando no terreiro pelas primeiras vezes e precisam entender o que é a religião, precisam entender o que a religião de Umbanda faz e o que a religião de Umbanda não faz, e que tem gente por aí dizendo que é Umbanda, né? Isso é sério, isso é importante a gente alertar. Claro, o erro de português gritou no meu ouvido. Imaginem vocês, como um testemunho, né? Uma coisa minha mesmo, eu sou professor de português. Então, às vezes, um ponto com um erro de português me chama a atenção. Mas eu não deixo de cantar, não.
porque eu sei que isso é uma tradição e a tradição carrega consigo uma carga energética muito boa. Se eu puder adequar à norma culta, eu vou adequar, é claro. Quando eu estou falando nessa forma, ainda que seja uma conversa, é um discurso informal, eu busco fazer meus S's, meus M's de plural, eu busco fazer isso, é claro. Mas, mais importante que isso é o que vibra em nós quando a gente fala Umbanda, quando a gente fala religião de Umbanda. Sou umbandista, acredito nos meus orixás, amo as minhas entidades, sou filho de Xangô e isso me enche de orgulho e emoção, muita emoção quando eu falo o nome do meu pai, eu falo o nome da minha mãe com seu amor imenso, minha mãe Iemanjá. Isso é o que nós precisamos divulgar na nossa religião. Claro, repito, e espero que esse vídeo se propague entre outras pessoas que estão começando no terreiro, que estão indo a uma casa. Nós precisamos cuidar das tradições para a manutenção dela, mas lembrando, grande parte da nossa tradição é oral. Por ser oral, pode haver essas diferenças, mas jamais estamos aqui para apontar o dedo e dizer que uma coisa que se fazia desde a década de 30, 40, 50 num terreiro está sendo feita errada. Meu Deus do céu, quanta coisa boa um terreiro que foi fundado em 30 tem feito, fez e fará pelas pessoas, né? Então, em nome de Deus Pai, em nome de meu Pai Oxalá, em nome de todos os nossos orixás, de todas as entidades de luz que baixam no terreiro para trazer o amor, trazer uma palavra de conforto, eu peço que a gente fique alerta, não às diferenças do Yorubá ou da concordância verbal, que são importantes, repito, mas que fiquemos alertas àquilo que se está veiculando ultimamente, que está se ensinando na internet, coisas que fazem parte de rituais sagrados, consagrados e que fazem parte de um mundo muito restrito de dentro de um terreiro e está sendo colocado a posto. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar no que estão tratando, principalmente com os nossos irmãos amados guardiões de esquerda, pombogiras e exus, que talvez seja o maior número de vídeos que nós temos veiculados aí sobre pombogiras e exus. Vamos tomar cuidado com isso. Isso é a nossa religião, isso é Umbanda. Aonde houver uma alma caridosa, tanto alma enquanto alma mesmo, mas alma de pessoas que se dedicam, que abaixam a cabeça para as suas entidades e se colocam à disposição, ali haverá Umbanda. Que haja paz, que a nossa bandeira seja sempre levantada e, como diz o nosso hino, levando ao mundo inteiro essa bandeira linda que tremula com o Espírito Santo na sua fachada, que é a representação de Oxalá. Que nós possamos, no próximo vídeo, o último semanal, que será o 30º, conversar mais um pouquinho. Estaremos aqui firmes e fortes. Quero comentários, quero conversas, quero divulgação, e novos inscritos. Vamos divulgar porque nós estamos precisando disso na religião. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Axé. Saravá, meu povo de Umbanda. Eu tenho amigos que assistem o vídeo e depois brincam comigo desse meu saravá, povo de Umbanda. Mas esse é o vídeo 29. Lembrando a vocês que a partir do 31 eu vou começar a fazer quinzenal e não semanal. Tá bom? Mas deixa passar a vinheta que a gente continua a conversa.